O Brasil é o país que mais usa as redes sociais na América Latina. E mais, muita gente permanece conectada 24 horas por dia por conta dos smartphones. Por isso, através da criação de páginas e perfis, as empresas encontraram na internet uma maneira mais rápida e eficaz de interagir com o cliente e divulgar a sua marca. Porém, para que a ideia dê certo, é necessário planejamento e dedicação na hora de elaborar um conteúdo interessante para que se destaque em meio a tanta informação. É isso a nossa pauta no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Oi, boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado de hoje é Joel Minusculi. O Joel é formado aqui no curso de jornalismo, inclusive da Univale, a gente gosta de falar, né, Joel? E o Joel é gerente de mídias digitais na empresa Oficina das Palavras. Muito obrigada pela participação, bem-vindo. Obrigado, Liz. Obrigado, Luana, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, então. Muito legal. Bom, a gente sabe que o trabalho de uma pessoa especialista em gerenciamento em mídias digitais hoje é fundamental. As empresas estão atrás desse tipo de profissional. Não pode faltar para quem quer ter um posicionamento bacana nas redes, né? Mas conta pra gente como é que é a atuação, né? Quem está do outro lado, o profissional que está trabalhando com isso, como é a atuação de um gerente de mídias sociais? As mídias hoje elas ganharam um destaque bem importante dentro da comunicação em geral, porque hoje elas são a principal plataforma das pessoas conversarem com outras pessoas e as marcas, como você mesmo falou ali, viram a oportunidade de alcançar essas pessoas que são seu público em potencial. O trabalho de um gerente de mídias sociais é basicamente o mesmo que faz um editor de um jornal. É a pessoa responsável pelo conteúdo que vai passar por essas plataformas e como ela vai passar. A diferença é que nas mídias digitais você tem algumas regras a mais do que no jornal impresso ou um editor de jornal ou mesmo de rádio. Nas mídias a gente tem os chamados algoritmos, que são regras de distribuição de conteúdo. A gente tem o formato de multimídia, que não é só que nem um jornal foto e texto. A gente tem foto, texto, vídeo, áudio, GIF e uma infinidade de outras mídias. E, além de tudo, a gente tem os objetivos de cada cliente. Por exemplo, um cliente de gastronomia não tem o mesmo tratamento, por exemplo, de um cliente do ramo imobiliário. Cada um deles é como se fosse uma editoria diferente de um jornal e cada um deles exige um trato diferente, uma forma diferente. Legal. Bacana. E bom, Joel, muitas pessoas acreditam que alguém que trabalha nesse ramo simplesmente faz publicações diárias, porém, esse trabalho é bem mais complexo, né? Como que funciona o processo de criação desses conteúdos? O pessoal até brinca, assim, até hoje meus pais acham que eu passo o dia inteiro no Facebook, assim. é bem engraçado isso, que o pessoal passa o dia inteiro no Facebook. Uhum. Mas o nosso trabalho, ele se divide basicamente em 4 etapas. Que é o planejamento, as estratégias, a produção de conteúdo e a análise. Essas 4 etapas, quando a gente vai fazer um plano de comunicação para mídias digitais, a gente tem que observar essas 4 etapas e observar elas. Esse olhar mais atento, a gente precisa ter todos os dias, porque a internet, a comunicação nela é muito viva. Hoje, um conteúdo que é publicado lá, ele se transforma, ele evolui de uma velocidade tão rápida com a contribuição de várias pessoas, que, por exemplo, uma notícia publicada... Deixa eu pegar um fato recente. Até engraçado, o caso da Ana Maria Braga e do Supla, que surgiu como uma piada na internet depois que a Ana Maria Braga apareceu com o cabelo platinado e parecido. Daí o pessoal da internet acabou transformando aquilo num encontro ideal. Até que o dia que foi o Supla no programa lá, e quebrou a internet, porque todo mundo viu se realizar uma coisa que o pessoal estava construindo na internet. Que loucura, né? E depois disso, depois que houve esse encontro, surgiram memes daquele encontro, e depois daquilo, algumas marcas começaram a explorar. Inclusive, o Visa fez uma propaganda de não sei se vocês chegaram a ver, do cartão de crédito, que pode ser usado tanto cartão, é uma propaganda bem legal, se você procurar no YouTube. Ou seja, o conteúdo ele se transforma tão rápido na internet que você tem que saber como essa mudança pode ser explorada pelas suas marcas
para gerar essa conversa e essa comunicação com o teu público. Legal. Agora, hoje, estar presente nas plataformas digitais já não é mais um diferencial para a empresa, né? O que pode gerar esse diferencial, né? Que tipo de criação, de posicionamento você pode criar para uma empresa? Mesmo no mercado, a gente lembra bastante daquilo que a gente aprende na academia. Tanto na faculdade quanto na pós, que eu fiz também, que expandiu um pouco mais, que eu sou... Também existe hoje em dia a especialização em mídias digitais. O Philip Kotler, no Marketing 3.0, ele fala que hoje as marcas elas têm que se relacionar com as pessoas não só por vender produtos ou vender serviços. Ela tem que mostrar para as pessoas que elas seguem as mesmas ideias. As marcas hoje elas têm que entrar na conversa com as pessoas e mostrar que esse segmento é o mesmo. Ou seja, você tem uma marca, por exemplo, eu sou uma hamburgueria. Mas que tipo de hamburgueria você é? Quais seus ideais? O que você defende? O que o teu público vai ter em comum com você, com a sua marca, quando você vai se relacionar? Esse hoje é o principal caminho, é a conversa. Aquela coisa de ter uma filosofia por trás da marca. Exatamente. É atrair o público, não é o chamado inbound marketing. Você pega e vai abraçar esse público através do relacionamento com ele. E bom, hoje existem inúmeras redes sociais, existe o YouTube, Instagram, Facebook. O tipo de público que alguma empresa quer alcançar também influencia na hora da escolha de quais plataformas ele vai estar inserido no mercado? Sim, influencia bastante. Por exemplo, hoje o Facebook ele é considerado a maior, ele é a maior. É 1,87 bilhões de pessoas que estão conectadas ali. É muita gente. Ou seja, ali tem bastante gente. Ali é uma rede principalmente para você começar a formar o seu público. A gente usa a técnica do chamado funil de vendas, que é uma técnica que a gente faz captação de leads, vê quais são os mais propensos para converter em vendas e tudo mais. Quando a gente vai formar o nosso próprio público, que a gente pode resumir como se fossem os curtidores da página num primeiro momento, a gente tem ali... Eu gosto de usar a analogia da piscina de bolinhas. Por exemplo, imagina uma piscina de bolinha que tem 12 cores de bolinhas diferentes lá. Isso representa todas as pessoas que estão dentro do Facebook, aquele 1,87 bilhões. Daquela piscina de bolinha, o que interessa para você são apenas as bolinhas azuis, que são as pessoas potenciais que vão consumir aquilo lá, aquele produto ou o seu serviço. Você tem que ter, então, estratégias de como você vai pegar e alcançar aquelas bolinhas daquela piscina e deixá-las separadas para aquelas bolinhas poderem, então, imergir o seu produto ou o seu serviço. Essa é a principal estratégia. O Facebook hoje ele é recomendado para todos os segmentos para uma primeira fase dessa estratégia, de você pegar e começar a filtrar público. Daí você segue com outras estratégias. Por exemplo, Instagram. Instagram ela é uma rede mais pessoal, mais imagem, é mais ponto a ponto. Ela é mais recomendada para produtos e serviços, por exemplo, que tem mais apelo visual. Por isso, hoje em dia, os maiores segmentos dentro do Instagram são moda, beleza e segmento de comida também, que é o alimentício. Que tem um apelo visual. Você come literalmente coisas, pratos bem bonitos com os olhos. Beleza, não precisa nem explicar. E assim por diante. E o Twitter hoje ainda é uma forma que as empresas estão buscando para fazer essa publicidade, digamos assim, porque hoje as pessoas não dão muita bola para o Twitter, fica mais essa questão visual, né? O Twitter hoje em dia ele é uma ferramenta bem poderosa ainda de saque, de atendimento, por causa da troca rápida de mensagens. Ela é uma ferramenta bem poderosa para monitoramento também. Porque uma das principais diferenças do Facebook, que apesar de ter tanta gente, apesar de a gente ter acesso a tantas coisas, ele é considerado uma rede fechada em comparação ao Twitter. Que a busca do Twitter pela hashtag, ela funciona bem melhor do que uma busca dentro do Facebook, que ela é mais restrita. Os algoritmos do Facebook fecham a gente, por isso tanta gente critica a chamada bolha que cria o Facebook. Os algoritmos do Facebook são mais restritivos, já o do Twitter ele é mais aberto. Uma marca que tem bastante exposição pública, é muito interessante estar no Twitter para monitorar o que as pessoas estão falando dela e para poder responder de uma forma bem dinâmica. Legal. Agora, Joel, indo nesse raciocínio, a gente pensa que o público que a empresa quer alcançar também define o tipo de comportamento dela nas redes, né? Tem algum erro, assim, muito comum que você observa? Forçação. Isso ali, por exemplo, passamos agora o mês de junho, é o mês da visibilidade LGBT. E muitas empresas começam a fazer postagens dizendo que defende e tudo mais. Mas, efetivamente, dentro da empresa, ou os funcionários, ou o patrão, ele não tem um posicionamento que condiz com isso ali. Daí, isso pega muito feio, que as pessoas, assim, percebem. Por exemplo, se já tem um histórico da empresa de homofobia, alguma coisa assim, e a empresa vai lá e faz um postzinho bonitinho com a bandeira colorido, esse paradoxo, assim, acaba prejudicando mais a marca do que
beneficiar ou seguir o fluxo mesmo. Ou seja, o mais interessante é você publicar naquilo que você, a sua marca, realmente acreditam, não só para seguir uma moda, que senão você vai parecer oportunista. Perfeito, uma coisa falsa. Exatamente. Legal. E como tu disse antes, o Facebook, então, é a maior rede social hoje no mundo, né? No primeiro trimestre de 2017, como tu disse, o aplicativo totalizava cerca de 1,94 bilhões de usuários. E a expectativa é que, para esse segundo trimestre, ela chegue à marca de 2 bilhões de usuários. Como que é possível para uma marca se destacar no meio de tantos usuários, páginas que a gente vê todos os dias? Esse é o nosso desafio diário lá, que a gente tem que encontrar estratégias, primeiro, de ser diferente, segundo, de poder ultrapassar as barreiras dos algoritmos, que, querendo ou não, para os usuários da internet, o Facebook é de graça. Qualquer pessoa pode entrar lá, fazer seu perfil e tudo mais. Mas para as marcas poderem alcançar essas pessoas, ou tem que ter um trabalho muito, muito dedicado ou dinheiro, que é o que rende o Facebook. Outro dado interessante é que o faturamento ano passado do Facebook, em 2016, se eu não me engano agora, foi 6,75 bilhões de dólares que eles arrecadaram através das mídias patrocinadas que eles promovem dentro lá dele. Da onde vem esse dinheiro? Dos patrocínios que são feitos através das páginas. Mas voltando dessa parte ali de como as empresas podem alcançar o público, é interessante pensar o seguinte: as empresas elas têm que começar a ser autênticas num primeiro momento e elas têm que observar a regra do jogo, como diz. Por isso é tão importante hoje em dia um profissional. O pessoal fala, mas eu posso pegar lá qualquer foto da internet, escrevo qualquer coisa e publico. Para lá, vamos lá. Qualquer foto da internet, não. As leis de direitos e proteção de imagem se aplicam à internet. Ainda mais para uso comercial. Você pegar uma foto protegida por lei, botar lá para uso comercial, você pode ser processado tanto pelo autor da foto quanto pelos elementos que tem lá por não autorização do uso da foto. Ok, escrevo qualquer texto. Você escreve qualquer texto incompleto. Por exemplo, você cuida de um evento. Vai ter uma peça de teatro, vai ter uma peça de teatro aqui, mas daí não tem o dia, não tem a hora, não tem onde que a pessoa compra o ingresso. Você tem que saber o fluxo de informação que aquela postagem vai causar para alcançar o teu resultado. São pequenos detalhes que, na medida do tempo, assim, eles, num primeiro momento, podem não causar dano. Mas se você repetir eles muitas vezes, o público pode se cansar da tua página, pode desistir, pular para outro e tchau. Legal. Falar em cansar da página, qual é o limite para uma marca, para uma empresa, não cair naquela coisa da saturação? Pô, de novo, não tem isso também, já? A gente observa bastante, assim, que essa é uma discussão bastante comum até entre os profissionais. Todo mundo fala assim, uma média de 2 postagens por dia, mas isso é uma média superficial. A gente fala o seguinte, a gente tem que comunicar quando a gente tem conteúdo. Esse é o mais interessante. Senão você vai parecer aquele cara que está querendo puxar conversa só para te empurrar um negócio depois. Tenta ser autêntico. Essa é uma estratégia que a gente tenta fazer entender e que funciona assim na maioria das vezes. E qual é a principal dificuldade que uma empresa que está começando nas mídias sociais ela enfrenta? Nesse primeiro momento, assim, é compreender como funciona esses processos. Assim, a gente vê pelos nossos clientes que quando a gente oferece mídias, o pessoal entende assim, eu tenho que estar lá porque está todo mundo lá. Mas por que eu tenho que estar lá? Fazer todo mundo entender como é que funciona esse processo. Pensa o seguinte, hoje em dia uma pessoa em média curte entre 300 a 400 páginas, em média, assim. Mas tem uma média de 400 a 500 amigos. Imagina tudo isso, amigos e páginas publicando ao mesmo tempo. Como que isso vai aparecer na tua timeline? São os algoritmos que pegam e definem lá. Se para aparecer a ordem dos algoritmos, existe chamado Facebook Rank, que é uma série como se fosse uma gincana. Quando você faz uma postagem, ele é checada pelo algoritmo vários pontos. Se tem menos de 250 caracteres, se a imagem tem menos 20% de texto, se o link é um link externo ou um link interno, várias características. Quanto mais você pontuar, mais a chance daquilo aparecer lá em cima. Aí, às vezes, é difícil explicar para o cliente que ele quer pegar e publicar o cardápio inteiro, que é um blocão de texto, sem foto, colorido, com link, que vai contra essas regras. Daí ele pergunta, mas por que ele não está rendendo essa postagem? Porque existe uma regra para distribuição de conteúdo e tudo mais. Essa é uma das principais dificuldades hoje que encara quem entra, que o pessoal ele entra tentando publicar como se fosse uma pessoa nas páginas, mas o tratamento da marca tem um diferencial, não é a mesma regra que segue um perfil. Aliás, isso se ouvir assim, é a regra principal.
marcas e serviços devem ser páginas, nunca perfis dentro do Facebook. Legal. Ok, intervalinho, a gente volta já a conversar com o jornalista Joel Minúsculi sobre mídias sociais. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está recebendo o Joel Minúsculi, ele que é egresso do curso de jornalismo e gerente de mídias digitais na empresa Oficina das Palavras, e o assunto de hoje é gerenciamento em mídias digitais. A gente está fazendo marketing para nós, você notou, né? Porque egresso há quantos anos, né, Joel? Nossa, vai fazer 9 agora? Pois é. Bom, Joel, enfim, fala um pouquinho como é que foi, né, na tua formação de jornalista, acabar entrando especificamente nesse universo das mídias sociais. Que tipo de situações você destaca nessa tua carreira agora? Isso é bem legal, que durante a faculdade, assim, para mim o meu marco assim, foi 2006, que eu participei de um encontro com o Ricardo Noblat, que naquela época ele era um dos blogueiros, um dos primeiros jornalistas blogueiros que trouxe essa revolução para o jornalismo. Ele veio assim e aquela palestra assim deu uma mudança radical assim. Daí até que motivou a criar blogs e tudo mais aquela vez. Ele disse uma coisa bem legal na época, que daí foi perguntado, mas por que eu devo criar um blog sobre tal assunto se já existem outros 10? Daí ele falou assim, aqueles outros 10 não têm a sua opinião. E hoje em dia, isso repercute bastante, assim, que os influenciadores digitais, eles existem de vários repetidos, mas cada um tem a sua particularidade. Uhum. Durante toda a faculdade, eu sempre tive acesso assim, a essas novas plataformas, e eu participei bastante do monitor de mídia, junto com o professor Rogério Cristofoletti, na época, e ele sempre incentivou essa parte da evolução do jornalismo ali dentro. E ali a gente desenvolveu muitos projetos dentro da web, até na época do falecido Orkut já, que a gente começou, que é uma das primeiras mídias sociais que repercutiu em grande escala. Mas, enfim, todo esse acesso me levou a estudar bastante isso. Daí, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre construção coletiva do conhecimento, que foi sobre o caso de como os jornalistas cidadãos ajudaram a fazer as notícias dos jornais naquela época das grandes cheias de 2011, que muitas vezes os jornalistas conseguiam acessar e tudo mais, daí as matérias eram feitas baseadas onde que havia pessoas que pudessem enviar conteúdo. Legal. Daí eu falei mais sobre o gatewatching, que é uma evolução do gatekeeping, das teorias da comunicação. Mas enfim. Muito bom. Daí, a partir dali, eu vi que eu estava apaixonado já pelo mundo web e tudo mais de conteúdo. Eu acabei trabalhando em uma assessoria de imprensa, acabei daí trabalhando depois num outro jornal, até que eu encontrei a oportunidade de fazer uma pós em mídias digitais. Fiz essa pós, dentro dessa me expandiu muito também, tive contato com profissionais do Brasil inteiro. Daí, a partir dali, então, acabei me especializando e agora, oficialmente, eu já estou há 5 anos como especialista em mídias digitais. Muito bom. Que bacana. E bom, como que comentou até antes, hoje, além de apostarem nas publicações, né, muitas empresas, elas também buscam divulgar suas marcas através de figuras públicas, como blogueiras e youtubers, né? Como você vê esse tipo de interação? Isso é bem interessante, mas é preciso observar bastante. A gente até, ali na Oficina das Palavras, a gente está se especializando bastante nisso, que o mercado pede e os influenciadores hoje são as novas Xuxas, as novas garotas propagandas das mídias. Que agora é na internet. Mas, enfim, é bastante interessante você observar para quem você quer expor essa marca. Por exemplo, você vai pegar uma influenciadora de moda, uma menina lá de 16 anos, que fala para pessoas de entre 15 a 21 anos, mas você, por exemplo, é uma marca de roupas masculinas de 35 anos. Isso que é mais social, gravata, terno, coisa assim. Nunca que ela é o influenciador certo para sua marca. Você tem que encontrar qual que é, então, esse influenciador que converse com o público referente ao teu produto. Muita gente, assim, pega, por exemplo, manda para Kéfera, manda para esses maiores ali, manda vários produtos só para ter a exposição da marca. Mas é gastar dinheiro, porque muitas vezes, ela vai mostrar, mas não é o teu público que vai estar vendo. Ela vai ter uma exposição grande, mas a chance de converter aquilo numa venda para você é bem menor se você mandar para um influenciador que tem um público menor, mas porém mais segmentado. Por isso, hoje em dia, a gente fala bastante de micro-influenciadores, que são pessoas que não têm milhões de seguidores, mas têm um número de fãs fiéis que são bem específicos para a marca.
Muito bem. É a teoria da cauda longa, se levar para a parte acadêmica. Legal. Joel, agora vamos falar assim, o lado B da coisa, né? Porque a gente sabe que a internet é aquele mundo terra de ninguém, né? E muitas vezes, você falou dos memes, eu fiquei imaginando, o meme pode reverter negativamente também, né? Para a imagem de empresas, de pessoas e tudo mais, né? Como lidar com esse tipo de coisa? Então, essa é uma questão bem complicada, que eu até tenho uma bandeira pessoal, assim, que o pessoal até brinca, que são a realização de sorteios e promoções comerciais. Que desde 2015, a Caixa Econômica Federal ela baixou uma resolução regulamentando para a internet também a distribuição e o sorteio de qualquer brinde, prêmio ou produto com fins comerciais. Ou seja, se você está... eu vou sortear um kit de shampoos da marca X para todas aquelas pessoas que curtirem, comentarem e compartilharem essa postagem. Certo. Se essa promoção não for regulamentada na Caixa Econômica Federal, dentro dos requisitos, ela é ilegal, ela não pode ser feita. Se a Caixa Econômica pegar, reverte o valor da multa em até 100% dos produtos, tira o direito de 2 anos de realizar qualquer promoção comercial e ainda por cima pode dar umas sanções de impostos lá para a pessoa. Daí muita gente questiona, mas todo mundo faz. A fiscalização é fraca, nunca vi alguém pegar e tudo mais. A gente vê pegar, mas aí entra o trabalho da assessoria de imprensa para não deixar vazar que a empresa tomou uma multa por isso. E aí, além do mais, quando toma multa, é uma coisa direta da Caixa com a empresa. E a empresa não vai sair divulgando para todo mundo, tomei uma multa porque eu fiz um negócio errado. Por isso não se ouve tantos casos em grande escala disso ali. Mas o importante nesse caso é o seguinte, é uma coisa errada por lei. Pode ser errada a lei? Pode ser ultrapassada a lei? Pode ser uma coisa nada a ver? Ok, pode ser. Mas ela é uma lei. Alguém fez a lei. Não seguir essa lei quer dizer que você não está sendo profissional. Hoje, para você ser um bom profissional, para mostrar para o mercado que você é um bom profissional, você tem que dizer que segue as regras que existem. Senão você vai acabar desvalorizando a sua profissão, vai acabar menosprezando a sua profissão, e daí depois você vai estar reclamando de baixos salários e tudo mais. Bacana, e bom, a gente deu aquela stalkeada básica no seu perfil, né, falando a linguagem da internet, e a gente viu que você tem um quadro dentro do seu perfil que é justamente você explica a história de determinado meme, né, que está circulando na internet. Mas como que surge um meme? Tem alguma fórmula mágica, alguma coisa nesse sentido? Então, o meme hoje em dia, todo mundo tenta estudar ele, por isso não é bem o quadro aquilo que eu faço, que os meus amigos ficam brincando que todo mundo vem pedir para mim, de onde surgiu esse meme? Daí eu acabei, de vez em quando surge algo novo, eu pego lá e acabo resumindo a história, porque isso serve até para o meu trabalho, para ver se é possível utilizar ele de forma comercial ou não. Tem que ver como ele surge, de onde veio a foto, de onde tem que fazer a engenharia reversa ali da situação para entender de onde veio. Mas o meme hoje, ele é muito ligado ao humor, que inclusive o Brasil é reconhecido como exportador de memes, assim. Aconteceu até a Primeira Guerra Memeal com Portugal, que disputou que o Brasil e Portugal estavam fazendo os melhores memes. Tem agora a Cuca, que nos Estados Unidos lá, que eles se apropriaram, daí o brasileiro tá pé da vida. Isso, tá pé da vida por eles usarem a Cuca lá, nosso nome, mas enfim. O meme, ele é uma forma de comunicação resumida, assim como o GIF, ele resume uma ideia, a memética, o meme, ele resume uma ideia numa imagem, numa frase, que pode ser replicada ou pode ser remixada. O meme ali, ele precisa ter um significado dentro de um grupo. A partir do momento que uma imagem ela tem um significado que pode ser interpretado dentro de um grupo, ela se torna um meme. Pode ser uma foto com uma frase dentro de um grupo de WhatsApp para 10 pessoas, ou pode ser a Cuca para 1 milhão de pessoas. Essa é a característica principal. Mas explorar ela, por exemplo, não é qualquer página que pode pegar a Cuca agora e botar lá. Por exemplo, uma empresa de advocacia que tem uma página no Facebook, pegar e botar uma Cuca lá para falar, ok, vai ser engraçadinho e vai chamar, mas o teu público que está acostumado com a tua linguagem séria, jurídica, vai achar aquilo coerente? Certo, muitos episódios interessantes para a gente analisar, né? Agora, um episódio também aconteceu agora em maio, quando o Departamento de Produção e Divulgação de Imagem do Palácio do Planalto, né, começou a notificar sites e páginas de humor que fizessem postagens e brincadeiras com fotos oficiais do governo. Você não acha que essa medida acaba indo contra a ideia de liberdade de expressão? A gente tem 2 pesos e 2 medidas ali. Sim, ela vai contra a liberdade de expressão, mas a gente tem que analisar as pessoas que estavam utilizando esses memes. Se observar bem aquela nota do governo lá, ela foi direcionada principalmente para grandes sites e outras páginas que são
conhecidas pelo pessoal comercialmente, mas tem um pequeno detalhe. Essas páginas, elas têm, no canto da página, em algum momento, alguma forma de monetização. O que é isso? Eles ganham dinheiro através do conteúdo que eles publicam em suas páginas. Aquela nota do governo, ela é injusta se for um cidadão, qualquer pessoa, eu, você, como perfil, como pessoa, fizer um meme, fizer uma piada, sem fins comerciais, aquela nota não esquece, ignora que aquilo lá seria uma restrição a direitos de expressão. Mas a partir do momento que você pega um material oficial, uma foto do governo, que tem um fotógrafo que liberou os direitos de imagem para fins de informação, pega aquela imagem, remixa ela sem autorização do autor, coloca no lugar onde que você vai ganhar dinheiro com ela, a partir dela, isso daí está errado. São 2 pesos e 2 medidas sobre essa nota do governo. É interessante a gente questionar, ok, o governo fez essa medida para impedir que fizessem piada com o presidente. Ok, mas é isso ali, eles não podem proibir de jeito nenhum o cidadão. O cidadão que quer expressar a sua opinião não pode. Mas a partir do momento que você estiver utilizando aquele material que é com dinheiro público para ganhar dinheiro em cima dele, você vai estar errado. Entendi. Bacana. Bom, falando um pouquinho então nessa questão de patrocínios, monetização, né? Como que funciona então esse sistema de cobrança do Facebook? Ele tem uma regra específica? Como que acontece? Então, o Facebook, ele transforma... funciona numa forma de semi-leilão, vamos dizer assim. Digamos o seguinte, vamos supor que existem 10 páginas de imobiliárias aqui no litoral que publicam no Facebook, ok. Digamos que o público geral de pessoas interessadas em alugar ou comprar apartamento, que são o público-alvo de imobiliárias, sejam 10 mil pessoas, chute. Que dentro do Facebook você faz um direcionamento detalhado. Eu quero que essa postagem vá para pessoas de 18 a 35 anos, que morem nas cidades tal, tal e tal, que tenham hábitos de consumo tal e tal e tal, que casaram há menos de 6 meses, que são mais propícios para comprar ou alugar um apartamento, que tenham renda tal, tal, tal. Todos esses dados a gente consegue direcionar dentro do Facebook Ads para onde vai uma postagem. Ok. Imagina que as 10 empresas de imobiliárias ali, elas pegam e direcionam para esse mesmo público o conteúdo ali. Nesse primeiro momento, então, o Facebook ele vai calcular quanto que vai custar para cada uma dessas postagens alcançar esse público. Funciona em leilão. Daí, por exemplo, tem essas 10 empresas mais outras 200 empresas. E no espaço do Facebook, que monetiza, são as 5 primeiras posições dentro da timeline, no feed ali, fora as outras posições. Quando você, então, bota para patrocinar, ele vai fazer uma estimativa de quanto está custando comparado ao que os outros pagaram para você aparecer lá, que é esse se diz o leilão automático. Se você deixar no leilão automático, você vai deixar o Facebook pegar e cobrir a oferta da outra pessoa para aparecer antes do que o outro na postagem. Por isso que eles estão ganhando muito dinheiro, lógico. Isso. Mas daí, se você quer economizar, que daí entra o trabalho de um profissional, que daí é o lance manual. Você define, eu quero pagar... existe por impressão, que é visualização, ou por clique, que daí você configura lá. Mas, enfim, daí eu quero pagar 0,05 centavos por curtida em cada postagem. Você vai configurar isso manualmente, mas aí você vai precisar um prazo um pouco maior e você vai precisar de um especialista, um profissional, que vai ver a postagem e vai ver se ela está configurada dentro das regras do algoritmo, que daí você vai depender de surfar dentro das regras do algoritmo para aparecer em primeiras posições. Poxa, Joel, nosso tempo terminou, mas eu queria te dar 10 segundos para você responder a nossa última pergunta. Vamos tentar trazer para o universo mais pessoal. Se você pudesse dar algumas dicas para uma pessoa que quer fazer um perfil para a rede social, o que seria positivo? Seja autêntico, não faça conteúdo para os outros, faça para você. Você vai atrair o público certo, de acordo para você, seja aquilo que você quer mostrar. Hoje o apelo visual é bem forte. Mostre o mundo, não mostre só você, para as pessoas não... Porque você vai ver coisas diferentes no mundo. A sua cara vai demorar para mudar. Se você fazer só selfie, você vai acabar cansando teu público. Mostre o que você vê para o mundo, que o mundo vai querer ver mais. Muito legal. É isso aí, a gente quer agradecer você. Conversamos então com o jornalista Joel Minúsculi, da Oficina das Palavras. É isso aí, fechamos aqui, né, Luana? Fechamos. Obrigada, Joel, e obrigada para você que esteve nos acompanhando pela rádio, pela TV Univale. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.